Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para a nossa quinta-feira, vamos só dar uma olhadinha como está sendo aí a nossa terça-feira, no caso, como está sendo para mim, né? Porque para vocês aí, quando vocês pegarem para ver esse vídeo na quarta, já vai ter concluído aí. Na terça, a gente havia deixado uma grade aí com 3 jogos. A princípio, para mim, estou gravando aqui na terça-feira à noite. Ficamos aí com 2 greens e falta um joguinho aqui que tá para acontecer, que a gente tá com o Botafogo aí na chance dupla. Se o Botafogo vencer a partida ou empatar, a gente pega um green. Se o Botafogo for derrotado aqui, a gente fica com um red no dia. A gente tem aí, podendo gabaritar, né, a terça, ou então a gente pode ficar aí com um redzinho pelo meio do caminho. O bilhete do canal a gente havia deixado uma duplinha. Deixamos aí o Flora para vencer a sua partida e deixamos para sair mais de gol e meio no jogo do Braunschweig contra o Sandburg. Esse bilhete aí com odd por base de 1,60 a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi? Primeiro jogo foi aqui na Estônia, no jogo aí do Kuressaare contra o Flora. Trabalhamos com o Flora para vencer a sua partida, o bilhete bateu. Na segunda divisão, né, contra o time da terceira aqui da divisão da Alemanha, no jogo do Braunschweig contra o Salzburg, trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. E a gente ficou aqui para concluir o jogo aqui na Libertadores do Botafogo do Brasil enfrentando a Universidade do Chile. Como eu mencionei, chance dupla no Botafogo. Se a equipe empatou ou venceu a sua partida, a gente pegou o green. Caso a Universidade aqui tenha vencido a partida, a gente ficou com o red, tá bom? Então fechamos aí a nossa terça-feira. Vamos lá, a nossa quarta está acontecendo aí, espero ter sido uma quarta-feira de vitória. Vamos para a nossa quinta. O que eu separei para quinta-feira? Uma grade aí com mais 5 jogos. Ao meu ver, são os jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Mais uma vez, lembrando, já disse em alguns vídeos aí anteriores, quem quiser baixar a stake, a gente está vivendo agora um momento que só apenas algumas equipes aqui estão disputando algumas coisas nas ligas. E outros jogos que eu estou buscando aqui são jogos de Copas, que vai ter finais aí ao longo de todo o mundo, aí, né? Alguns finais de campeonato, finais de taça e de Copa. Então, estou atuando nesses jogos aí que eu sinto que eu falo assim, ó, as duas equipes, quando é final de Copa, tem algo a buscar. Quando é um final de liga, alguma equipe esteja brigando ali para não cair, ou está disputando vaga para ficar na primeira divisão, ou para a temporada europeia do ano seguinte, entendeu? Estou separando esses jogos que eu vejo que ainda tem valor, de certa forma, comprar a precificação. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro jogo. É aqui na Copa da Dinamarca, no horário aí de meio-dia. Separei o jogo do Copenhague enfrentando o Silkeborg. Momento do Copenhague, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 vitórias. E o Silkeborg, nos seus últimos 5 jogos, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Copenhague. O que eu venho buscar aqui? Apesar de ser uma final aí, jogo de Copa, eu não gosto muito de buscar gols, mas aqui uma tendência muito forte é o que eu vou buscar. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos aí do Silkeborg, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Copenhague, eu tive mais de gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí para sair mais de gol e meio na partida por base de 1,25. Deixo com um bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos agora aí para a Liga da Noruega, a 1 hora da tarde. Separei o jogo aí do Brann enfrentando o Molde. A equipe aí da casa, no momento, é a segunda colocada da competição. A equipe aí visitante, no momento, é a 12ª. Momento do Brann, nos últimos 5, a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias. E o Molde, nos últimos 5, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória aqui do Brann pelo meio do caminho e 4 vitórias do Molde. O que eu venho buscar nessa partida? Eu não vou me envolver aqui no mercado de resultados, porque eu tenho um Brann que viu um momento melhor na temporada, porém eu tenho um histórico aqui de Molde com vitórias aí, mesmo jogando dentro ou até fora de casa. Então, tô fora aqui, eu vou ficar em mercado de gols, que eu considero o melhor mercado aqui na Noruega para a gente buscar. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Molde, tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Brann, eu tive mais de gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida, vamos dar uma olhada. Vai estar pagando aí por uma odd por base. Deixa eu puxar aqui para a gente falar. Por uma base de 1,22. Eu vou deixar para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora lá para a Bélgica, na Liga Júpiter. Separei aqui no playoff aí também, né, da finalzinho da temporada. 1h30 da tarde, jogo do Antwerp, enfrentando aqui o Charleroi.
Vamos lá, aqui é a final, né, para dizer mais necessário aí, é a final aqui do playoff da Liga da Conferência. Daqui, no caso da Bélgica, tá? Só para dar um parecer, né? A Liga da Conferência aí, da europeia, não. Vamos lá. Momento do Antwerp. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas, um empate, 2 vitórias. E eu tenho a equipe aí do Charleroi que nos últimos 5 vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, certa forma oscilações, onde eu tenho aí 3 vitórias para a equipe do Antwerp e 2 aqui para o Charleroi. Vem buscar, como eu mencionei no primeiro jogo também que a gente foi trabalhar aí, do Copenhague contra o Suquibor. É uma final, um jogo de Copa, mas eu vou buscar gols. Eu gosto também de buscar gols aqui na Bélgica. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Charleroi, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos no Antwerp, eu tive mais de gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí por base de 1,25. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora aí para Ligue 1 na França, aquela disputa, né, de rebaixamento de primeiro que ficou aí, né, para se salvar da divisão, da primeira divisão, contra o terceiro aí que está tentando subir da segunda para a primeira. Vamos dar um parecer aí. 3h30 da tarde, jogo do Remis enfrentando o Metz. Aqui é o jogo da volta. O primeiro jogo, que foi o jogo da ida aí na casa do Metz, foi 1-1. Agora é o jogo da volta na casa do Remis. Vamos dar uma olhada aqui. Momento do Remis. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 derrotas. E eu tenho o Mertz aí que nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Mertz e 2 do Remis aqui pelo meio do caminho. Também vou buscar aqui mercado de gols, porque eu tenho a mesma situação dos jogos de Copa. Se uma equipe fizer, a outra já está sendo eliminada, aqui acontece a mesma coisa. Se uma das equipes aqui fizer um golzinho, a outra já está praticamente aí, vai ter que correr atrás do resultado, tentar buscar o empate ou até mesmo a virada aí para ficar ou com a primeira colocação aí para ficar na primeira divisão ou para tentar subir, né? Quem está na segunda tentando subir. Então vamos lá. Eu mencionei como é que foi aqui o confronto, né, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes. Eu tive mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos do Messi, tive mais de gol e meio aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Reims, eu tive mais de gol e meio aí também em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí por base de 1,40. Tá pagando o bilhete até um pouquinho mais alto aí, mas eu acredito que seja um joguinho para a gente ver 2 golzinhos. Vai ser o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos aqui para América do Sul, na Copa Libertadores, às 9h30 da noite, fase de grupos. Separei o jogo aqui do Racing Clube da Argentina, enfrentando o Fortaleza aqui do Brasil. Vamos para a fase de grupos aí. No grupo E, o Racing é o primeiro colocado aí. Já, vamos dizer assim, né? Pode ficar com a primeira colocação, tá enfrentando o segundo colocado com o Fortaleza. Mas já está classificado, porque tem 10 pontos. O terceiro colocado aqui, o Bucaramanga, já pode chegar no máximo a 9 pontos aqui, então não vai tirar essa primeira colocação do Racing aqui. Da primeira colocação não, né? A classificação do Racing. Quem pode tirar essa primeira colocação é o Fortaleza. Já o jogo para o Fortaleza tem, de certa forma, aqui até um valor bem maior, que o Fortaleza tem que buscar a vitória, ou pelo menos ali tentar um empate, porque tem um saldo de gol aqui um pouquinho maior, né? Então vamos lá. Vamos para o momento do Racing aí. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de apenas uma derrota e 4 vitórias. E eu tenho o Fortaleza que vem num momento bem complicado. Nos últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, eu tenho apenas um histórico aqui de um jogo, onde o Racing venceu o Fortaleza na casa do Fortaleza por 3-0. O que eu vou buscar aqui no jogo da volta? Apesar de eu ter o Racing aqui, de certa forma, já com o resultado debaixo do braço, vamos dizer assim, já está classificado, né, para a fase aí de mata-mata, mas com certeza eu acredito que a equipe vai querer ficar com essa primeira colocação. Eu não vejo o Racing perdendo essa partida até pelo mau momento que o Fortaleza vem vivendo. Eu vou comprar uma chance dupla a favor do Racing, vai estar pagando bilhete aí para uma base de 1,23. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí da nossa quinta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quinta-feira aí de vitórias, não só nossas apostas, mas em todos os nossos projetos. O bilhete do canal, deixei uma duplinha aí bem conservadora. Eu tô deixando o Copenhague contra o Silkeborg para sair mais de gourmet na partida e tô deixando o Racing Clube na chance dupla. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,54. Eu deixo como bilhete do canal para essa quinta-feira. Mais uma vez, só venho agradecer aí a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.